podcast Trends News. Hoje estamos aqui diretamente da Casa da Vovó, do Hacktown 2025, com a nossa Arena Phygital, que é esse formato onde a gente tem participantes aqui. E hoje a conversa vai ser muito boa, vai ser fora da caixa, para a gente não explodir a sua cabeça, talvez silenciar. Eu estou aqui à minha esquerda, Jason Birmingham, produtor, diretor e voice artist com 20 anos de carreira em TV, cinema e publicidade. Está à frente de um estúdio em São Paulo, trabalhou com grandes marcas, palestrou internacionalmente e foi consultor em uma experiência imersiva vencedora do Emmy. Além de já ter escrito para a prestigiada revista Sound on Sound, referência mundial em áudio profissional. À minha direita, provavelmente à esquerda de você, está o monge Enjo, fundador do templo Tai Kanji. Em 98, ele tornou-se o primeiro brasileiro e estrangeiro a ser aceito no treinamento monástico do tradicional mosteiro de Sojiji, é isso? Sojiji. Sojiji, no Japão. De 2000 a 2002, aprofundou prática com o mestre Harada Tangen Roshi, é isso? Roshi. Eu vou pedir para você falar o nome dele de novo, para eu não ser... Harada Tangen Roshi. No mosteiro... E Bukokuji, em Obama. Entenderam, né? Porque eu tinha que passar para ele. Desde então, vive entre o Japão e o templo Tai Kanji, em Pedra Bela, onde conduz retiros de silêncio e meditação zen. Muito obrigado pela presença de vocês. Monge e Jason, a gente vive um mundo barulhento, um mundo perturbado, um mundo acelerado, extrema produtividade, vamos fazer mais com menos. Agora tem a IA que promete mais produtividade e a gente está sendo mais produtivo e trabalhando mais. A ultraconveniência que prometeu liberar tempo na nossa agenda só está ocupando mais a nossa agenda com outros tempos. A IA que está fazendo tudo, faz música, faz poesia. O que sobra pra gente como ser humano nessa história toda? Eu vou começar. Acho melhor, gente. Não. Eu vou deixar isso com você, por favor. Olha, não parece a perspectiva da gente, de repente, ter mais tempo, né? Se toda essa tecnologia for para nos ajudar, a gente tem que ter a sabedoria de usar ela corretamente. Eu creio que muitas vezes facilidade gera necessidade. Isso é um perigo. Então a gente tem que tomar cuidado para não se deixar engolir pela demanda, né, que pode ser gerada através de novas tecnologias, para que a gente seja dono do nosso próprio tempo. Eu acho que essa é a questão mais importante. A gente nunca perder o nosso senso crítico, né, em relação a qualquer nova tecnologia, para que ela seja a nosso serviço e não a gente a serviço da tecnologia. Que legal. O Jason, você trabalha, né, você vive de dar voz às experiências, né? O monge vive de silenciar. Como é que cada um de vocês entende o poder da escuta? Olha, quando eu conheci o Andrew, foi durante um retiro silencioso. Eu estava passando uma fase complicada da minha vida, que eu estava passando por burnout, eu tinha viajado, eu estava no avião, eu contei essa história hoje. E dentro do avião eu tive um ataque de pânico. Saí do avião, estava em Las Vegas, voltando para São Paulo, e as malas foram. Eu liguei para a Simone, minha esposa, e falei, não sei como eu vou voltar para São Paulo, porque eu estava muito ansioso, muito aflito. E quando eu voltei, finalmente, comecei um processo longo de terapia, remédio, várias coisas, mas foi uma mudança brusca de vida. E daí eu resolvi fazer essa experiência de ficar 4 dias, 5 dias num templo budista sem falar. E não é só sem falar, você vai lá, você conhece um grupo de pessoas, e até brinquei hoje na palestra sobre isso, que quando você está num grupo de pessoas e ninguém fala, é muito fácil fazer amizade. Não, eu saí de lá com Todo mundo de boca fechada é simpático. grandes amigos, a gente concordava em tudo, sabe? Ninguém brigava, todo mundo se ajudava, foi fantástico. Mas eu acho que para responder a sua pergunta, o silêncio de alguma forma é escutativa. Porque quando você está quieto, você consigo mesmo, eu estou aqui com você e a gente tem que comunicar o básico, eu estou totalmente focado naquilo que você precisa para tentar entender. E eu imagino que a gente falou sobre isso hoje também, que deve ter sido parecido quando você foi para o Japão e passou 2 anos num lugar que você falava um pouco o idioma, mas você passou por uma coisa muito difícil sem poder comunicar plenamente. E hoje em dia a gente tem tanto barulho que raramente a gente tem essa pausa.
E essa experiência que eu tive no templo foi isso. Foi uma obrigação de pausar e ouvir. E você, monge, como é que você entende o poder da escuta? Como que ela pode ser tão relevante nos dias de hoje? Como é que as pessoas podem silenciar? Porque tá tanto barulho que a gente não consegue escutar nada. É meio contraditório. Como é que você enxerga pela sua perspectiva de ser humano e de monge? Tem que fazer esse primeiro passo, né? Ficar em silêncio é um aspecto fundamental dentro do crescimento espiritual. Eu acho que é dentro do silêncio que as coisas podem se manifestar. Se a gente sempre está fazendo barulho, sempre está fazendo movimento, as coisas não conseguem se assentar, né? Se a gente tem, por exemplo, um copo aqui cheio de água, né, com um pouco de terra dentro, ele fica turvo se a gente está mexendo ele. Se você quiser deixar essa água pura de novo e transparente, você tem que deixar quieto, não fazer nada, né? Isso tem um poder muito grande, porque aí a terra, o barro, a argila, ela desce, fica no fundo e a água fica transparente novamente. Então a gente tem que fazer isso na nossa vida também. A gente tem que achar esse equilíbrio de encontrar esse silêncio e essa quietude interior, né? Para a gente se descobrir, se a gente conseguir se observar e viver melhor a nossa vida. Porque senão a gente acaba se atropelando, acaba virando um grande caos, a gente não sabe nem para onde que está indo, o que está fazendo. E aí quando você se dá conta, de repente você já está com uma certa idade, já passaram um monte de experiências e um monte de oportunidades, e você sente aquele vazio e percebe que no fundo você não fez o que realmente você quis fazer nessa vida. Então eu acho que é fundamental a gente a tempo da gente conseguir parar, silenciar e se auto-observar. O que na opinião de vocês, é uma escuta verdadeira? O que nós, como seres humanos, ainda não aprendemos sobre ouvir? Nós, seres humanos, na média geral, talvez alguns aprenderam. Como que é isso? O que é uma escuta verdadeira? O que falta a gente aprender nesse ouvir? Você fazer as perguntas corretas, né, na vida. A gente acaba sendo levado, né? A gente vai para a escola, depois faz uma faculdade, depois começa no trabalho e a gente começa a entrar nessa roda viva, né? Que a gente chama na Índia de samsara, por exemplo, né? Que é aquilo que vai engolindo você. Você vive de acordo com certas ideias, certos valores de vida, mas você nunca se questiona realmente se esses são os seus valores, se isso é o que realmente você acredita. E aí você acaba se perdendo, né? Nesse processo. Então, eu acho que você sempre conseguir esse silêncio é importante para você não perder esse rumo, né, dentro da sua prática. Como que é para você, Jason? Trabalha com comunicação, com voz, com barulho. Como que é para você esse processo de escutativa? O que isso te trouxe de reconexão com você mesmo? Porque a voz é uma tecnologia natural, é uma tecnologia humana e você usa ela ao seu favor, mas de repente você se viu numa necessidade de silenciar. Sim. Como que é lidar com essa contradição e o que o ouvir te trouxe de sabedoria ou de diferença? O que isso mudou para você? A gente está no momento no nosso mercado de voz, de muita mudança por causa da tecnologia. Hoje em dia você tem programas tipo Eleven Labs que você consegue replicar uma voz humana com muita fieldade. Parece real. Eu posso pegar a sua voz e fazer um clone e passar no telefone e parece que é você. Pode enganar até as pessoas que conhecem você muito bem. A questão é que a voz carrega muito mais do que o timbre, ele carrega muito mais do que simplesmente a comunicação. Ele carrega emoção, ele carrega ar. A gente é um instrumento, basicamente. E quando você está com alguma pessoa ao seu lado ou na sua frente, e você ouve aquela pessoa de verdade, é quase como se estivesse ligando um radar. Não é só eu estou te olhando, não é só que eu estou ouvindo a sua palavra, a sua história, mas eu estou vendo você, eu estou vendo a emoção que você tem, eu estou vendo sua comunicação corporal. E essa atenção plena, quando a gente aprende, eu estou falando de mim, mas eu percebi quando eu tive mais contato comigo mesmo, eu consegui baixar a bola. Depois desse burnout que eu tive, foi um ano que eu saí das mídias sociais
Todos. Eu não tenho nem LinkedIn hoje em dia. Todos. Eu fiz terapia, e daí eu percebi, terapia, o que é? É uma pessoa que você paga uma grana para ficar ouvindo você. E a pessoa faz, sim, sabe sua história, mas você se sente especial. E você, ouvindo você mesmo falar, você consegue se ouvir também. Então, às vezes, nesse mundo que a gente está sempre postando, escrevendo, tentando ser pertinente, olhe para a pessoa ao seu lado de vez em quando, ou a pessoa que divide a sua casa, e dá 5 minutos para aquela pessoa, e ouve de verdade tudo que a pessoa quer dizer, que está sentindo. É quase um superpoder. A pessoa sente muito mexido com isso. Porque é uma coisa que a gente não faz com tanta frequência hoje em dia, infelizmente. Monge, o que o silêncio revela que o som esconde? O som interior, né? Eu acho que você fazer silêncio, tudo fica mais nítido, mais claro, né? Quando nós fizemos hoje 5 minutos de meditação lá na sala, lá na Intel, no teatro, acho que tinha quase mais de 100 pessoas, né, ali presentes. Eu acho que estava mais que 300 lá. Tava, tava Eu bastante gente. sou meio ruim de estimativa, mas estava bem. De 8 a 450 pessoas no Estava máximo. nessa faixa. Mas estava bem, assim, uns 80%, né, mais ou menos. E foi incrível. De repente, né, essas 300 pessoas totalmente em silêncio ali. Você podia ouvir cada barulhinho lá fora, né? Uma pessoa falando, um carro passando, até um avião mais longe ali, você conseguia ouvir, né? E se a gente não estivesse fazendo silêncio, ninguém ia ouvir nada. Então, se a gente consegue fazer um silêncio interior, você fica mais sensível para tudo que te cerca, né? Você consegue perceber com mais clareza as outras pessoas, os outros barulhos na sua volta, detalhes, de toda forma, né? de toda espécie. E eu acho que isso ajuda a gente também, nós nos tornamos pessoas mais empáticas, né? Empatia é uma coisa importante. Eu acho que isso, nenhuma inteligência artificial vai substituir, né, essa capacidade de amar, de empatia, de compaixão. E isso é uma coisa muito preciosa na nossa vida que o silêncio pode nos trazer. Legal. Quais são as tecnologias humanas, né? Porque a tecnologia sintética, ela sempre tenta emular o humano. Então a IA, ela emula uma emoção, mas ela não emociona. Ela emula uma inteligência, mas ela não é inteligente. No fim das contas, é matemática com poder computacional, emulando o ser humano, né? E é engraçado porque a gente fica copiando o tempo todo a natureza para tentar fazer algo sintético que replica ela. Só que tem tanto efeito colateral que está gerando esse barulho todo. Quais são as tecnologias naturais humanas que a gente deve perceber mais ou valorizar mais daqui para frente no momento tão barulhento de uma tecnologia sintética? A gente tem que valorizar o que a gente faz, a nossa prática, né? Então, a gente acha que a tecnologia vai tornar a nossa vida melhor, mais interessante, mais significativa, mas não é bem assim. Eu acho que uma pessoa que viveu 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, também sentiu prazer, sentiu raiva, sentiu medo, sentiu todas as coisas que nós sentimos hoje em dia. Não era tão mais feliz do que nós somos hoje. Então toda a tecnologia não vai fazer o ser humano necessariamente mais feliz. Então, dentro da nossa tradição do Zen, por exemplo, a gente valoriza muito as coisas pequenas. Umas vezes varrer a casa, tirar mato no jardim, varrer folhas no outono, porque somos nós fazendo a nossa prática, né? A gente podia muitas vezes usar um herbicida, podia usar aquelas máquinas de varrer, rendia bem mais, mas a gente não está fazendo a nossa prática. Então, é gostoso fazer umas coisas, é gostoso lavar a louça, é gostoso fazer comida, né? São coisas que valorizam a nossa existência. Não tem necessidade de fazer mais rápido. Vamos fazer com atenção plena, vamos fazer com carinho, vamos fazer com atenção e gratidão àquilo que nós fazemos. Então, não é querer chegar no objetivo, mas sim valorizar cada passo que você dá no caminho. Esse que é o segredo que o ser humano tem que aprender, que a vida ela se realiza à medida que nós vamos caminhando. E que nós podemos sentir muito prazer
em cada instante, em cada momento, em cada dia. Não precisa chegar num objetivo. Não é sobre não ter angústia, é sobre lidar com ela. Com certeza. A angústia, ela surge justamente daí, da gente ter objetivos distantes. A gente não está vivendo a nossa vida no aqui e agora. A gente sempre está preocupado como vou chegar lá, como é que eu vou realizar meus objetivos. E a gente fica frustrado, porque nem sempre as coisas estão no nosso controle, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Tá? E a gente se frustra muito. Né? Principalmente também porque a gente acaba não vivendo no aqui. O aqui é o que está acontecendo nesse momento. Né? Se eu estivesse aqui pensando o que eu vou fazer daqui a 2 horas, 3 horas ou amanhã, eu não podia estar plenamente aqui com vocês, presente nesse podcast, por exemplo. Então, realmente é trazer a sua ação, todo o teu ser, naquilo que você está fazendo. É o que hoje em dia eles falam sobre mindfulness, né? Virou muito moda no mundo corporativo hoje em dia fazer práticas de mindfulness. É o que os budistas, os monges já fazem há milênios. Eles apenas pegaram aquilo do mosteiro e levaram para o mundo corporativo sem o significado que tem, por exemplo, dentro do mosteiro budista. Mas é exatamente o que os monges fazem, né? Aprender a viver o presente momento e estar realmente focado naquilo que você está fazendo. Legal. Jason, com tantas notificações, podcasts como esse aqui, informações visuais, auditivas, ainda tem espaço para o vazio? E quando eu te pergunto isso quando a gente fala, a gente carrega emoção e intenção. O silêncio é capaz de carregar emoção e intenção? Bom, eu não tenho mídia social, então eu não sei o que é essa coisa de notificação. O WhatsAppzinho tem um e-mailzinho. Né, eu acho que tem 2 grupos Tentei marcar ele no Instagram, não achei. Um monte já tem no Instagram e você não. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha, uma coisa que eu trouxe do templo, e você falou sobre isso hoje, e você perguntou agora sobre a tecnologia. Eu acho que a nossa maior tecnologia é nosso cérebro. E tudo que é estímulo, ele acelera. Não tem jeito. Ele acelera o nosso cérebro. Quando eu cheguei lá, eu estava muito acelerado. Mas eu percebi que eu não conseguia... o Andrew tinha falado, por que a gente não cuida do cérebro como a gente cuida do corpo? Você vai na academia, você vê o mesmo cara, a mesma moça lá todos os dias treinando forte. E o corpo fica bonito, você posta, você sente bem. Por que a gente não faz isso com o cérebro? Por que a gente não... Eu tenho amigos que... O Andrew também faz isso, que medita 1 hora de manhã, todo dia, e meia hora à noite, todo dia. Por que não faz isso se a gente... Quanto tempo a gente gasta no Insta por dia? Se a gente vai gastar 1 hora no Insta, por não gastar esse tempo cuidando do nosso espaço interior? Eu não consegui meditar. O Zazen, eu consigo fazer 10 minutos, 15 minutos. Mas quando eu percebi aquilo do mindfulness, todo dia eu acordo e eu passo 1 hora cuidando do meu espaço. Organizo a casa, cuido das plantas, cuido do nosso cachorrinho. É 1 hora que eu só foco nisso. Isso me ajudou muito. Então, acho que se a gente pode trazer um pouco disso para a nossa vida, mesmo se for 1 hora por dia que você desliga o seu celular, ou você se dá o prazer eu acho que o certo seria 1 hora antes de dormir, né? Uhum. Mas você se dá esse luxo de ter esse espaço, pode ajudar muito. E o mais interessante é que talvez para o Jason conseguir aquietar, ele precisou tirar a rede social. Uhum. E você acabou de falar que você tem rede social. Com certeza. Como é que você aquieta o cérebro tendo rede social? Como é que você domina o algoritmo para que ele não lhe domine, Enjo? É sempre tentador, né? Mas a gente tem que ficar atento mesmo, né? Prestar atenção. Eu já coloquei o limitador ali, quando dá o horário, ele já... Eu vou parar agora. Até um monte precisa do limitador? Limitador, que você começa a ver as notícias, começa a ver coisas interessantes, porque ele é danado para descobrir o que a gente gosta, né? O que a gente tem interesse. E aí fica mandando só aquilo lá, e você fala, não, agora eu vou parar. Aí você vê lá, pronto, tem mais uma coisa. E assim... Só mais umzinho. Só mais umzinho, é terrível isso. É viciante, totalmente viciante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, igual com qualquer vício, né? Porque qualquer vício a gente tem que tomar cuidado. Então a gente usa, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp para fazer a divulgação das coisas do tempo, as nossas atividades. As pessoas também querem acompanhar, ver o que a gente está fazendo.
né, informações para a gente estar divulgando as nossas atividades aqui no Hacktown. Então o pessoal está lá querendo saber o que está acontecendo, o que acontece aqui e tal. Então é importante para a gente manter esse contato com a nossa sanga, né, com o nosso grupo, e também para pessoas que têm interesse nas questões do templo. Tá? Inclusive, foi assim que a gente acabou vindo aqui, né, participar do Hacktown, né, trazer vamos dizer, uma tradição milenar, mais de 2.500 anos, né, onde está se discutindo a tecnologia de vanguarda, né, as coisas mais modernas e atuais, né, dentro de uma perspectiva, de repente, o que o Zen pode estar oferecendo para essa turma que está aí, né, esses jovens todos que estão aí caindo de cabeça, né, na AI e tal. O que o Zen pode oferecer, como é que pode ajudar a gente manter a nossa sanidade mental nos dias de hoje. Legal. O Jason falou uma coisa, obrigado até para você compartilhar, de que para você conseguir chegar nesse caminho, né, do silêncio e da busca, você precisou chegar no limite do seu corpo, né? E não sei se é essa a tua percepção, mas eu tô achando que muita gente está chegando no limite do corpo. É muito fácil falar assim, o que você faria antes disso, mas quem ainda não chegou no limite do corpo, mas está chegando próximo, como é que tu consegue saber isso antes de chegar no limite e como é que você busca isso? Porque a tua solução foi essa que funciona para você. Sim. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai escutar a gente, ou aqui dentro mesmo, tá, cara, tô me identificando, tô achando que tô chegando nesse limite. Precisa chegar no limite? Ou o que tu aprendeu nessa jornada para que tu não chegue de novo no limite? É uma coisa muito gradual, é orgânico, a gente vai chegando cada vez mais longe e o limite vai subindo, a gente aguenta mais coisa, né? E a gente está sempre estressado um pouco acima aquela linha que é o limite vai subindo. Eu acho que é algo muito pessoal, para mim foi uma sensação que eu aprendi depois que chama desassociação. E eu tinha, quando eu estava em Las Vegas, nessa feira de tecnologia, eu tinha a nítida sensação, em alguns momentos, que eu estava me vendo de fora. Eu estava, tipo, eu estou nessa mesa, eu sei que estou sentado aqui, mas é como se eu estivesse vendo eu mesmo conversando com vocês. Uma projeção astral ali, quase. Não era tanto assim, mas eu estava desconectado com aquilo. Aquilo não estava nem aí, sabe? Eu estava assim, fazendo o dia a dia. E eu tinha essa desassociação do momento. Eu senti que eu estava quase vendo um filme através dos meus próprios olhos, sabe? Mas eu não estava conectado com aquilo. E eu achava que era jet lag, eu achava que era... Daí comecei a viajar, achava que estava com Alzheimer's ou com alguma coisa assim. O que está acontecendo com o meu cérebro? Mas a ansiedade, ele é muito ligado ao medo, né? E o medo, daí começa aquela viagem. Então... para chegar esse momento de voltar a sentir que eu estava presente, como eu falei, foi 1 ano, foi muito tempo. E os primeiros meses foi uma sensação de, eu comecei o processo. Mas só de, tipo, a primeira semana, eu lembro que eu estava muito, muito mal. Eu parei de tomar café, eu amo café. Agora eu tomo. Mas só de vou parar de tomar café, parece que meu corpo inteiro deu uma desacelerada. Daí eu desliguei das telas. Daí eu resolvi conhecer um pouco mais do Zazen. E foi passo a passo a passo. Eu acho que eu cheguei num ponto que talvez exagerei um pouco, porque você tem que escolher também. A minha esposa, Simone, que eu conheço muito bem, ela é muito presente nas mídias sociais. Então isso ajuda, porque eu tô meio sabendo através dela as coisas. Se eu tivesse totalmente sozinho, eu não sei se... eu seria um ermitão, não sei, porque você tem que ter um contato. Eu acho que nosso desafio é isso, saber como ter uma vida, ter amigos, existir nesse mundo que tudo é virtual, mas ao mesmo tempo dar esse tempo para você mesmo e entender o que você precisa para estar bem. Legal. Monge, o quão o silêncio... Eu tenho uma questão séria, assim, eu acho que às vezes o silêncio comunica mais do que a fala. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, a relação que eu tenho com o meu filho. Então, às vezes, eu perco um pouco a paciência, o limite e tal, e eu vejo que é ineficiente. Agora, o silêncio, ele tem um poder de machucar ou de dar um recado, às vezes, muito maior do que, às vezes, o grito. O silêncio, ele precisa ser intencional
mesmo que seja não de dar um recado duro, mas de acalmar? Ou ele já vem, por exemplo, para você que pratica isso, ele já é natural? Essa intencionalidade, ela é necessária ou não? Olha, nos retiros eu faço muita questão que as pessoas realmente façam um silêncio. Muita gente não entende isso e acaba querendo burlar, né, falar escondido, ou não respeita assim esse silêncio. Mas de fato ele é fundamental, né, para esse processo de interiorização, né? Eu acho que às vezes quando você está numa relação com uma pessoa, né, sempre tem aquela questão emocional também, como pai e filho, por exemplo. E aí se você de repente faz um silêncio num determinado momento, ele pode entender isso como uma forma de repreensão, né? Ou assim, ficar preocupado com esse silêncio. Eu lembro que eu tinha um avô que era muito rígido, às vezes o pior castigo que ele podia dar é ficar em silêncio. Ele te ignorava e aí era terrível, né? Ele sofria muito com isso aí. Mas não é esse tipo de silêncio, né, que a gente fala dentro de um retiro, por exemplo. No fundo, até pessoas que falam muito, elas de repente se sentem bem fazendo silêncio. Ela fala, não, eu não ia aguentar ficar em silêncio, e acaba ficando 2, 3 dias aí em silêncio e acha maravilhoso. Porque é quase que compulsivo, às vezes, a pessoa querer falar. Toda hora querendo falar. Tem pessoa que não consegue ficar em silêncio. Chega em casa, já liga a televisão, já liga a rádio, já começa a falar, e depois come olhando no celular. Hoje mesmo num restaurante a gente viu várias pessoas comendo e falando no celular ao mesmo tempo. Elas não conseguem fazer silêncio. Acaba se tornando compulsivo aquela coisa de querer aproveitar ao máximo o seu tempo e fazer o máximo de coisas, e acaba se fazendo mal. As pessoas não percebem que elas estão se prejudicando. Então o silêncio ele é fundamental para a gente manter um equilíbrio. Tem uma expressão italiana que diz assim, dolce far niente, né? Minha avó gostava de falar o dolce far niente. Então, às vezes, só ficar sentado no jardim, olhando a paisagem, olhando os passarinhos, olhando uma árvore, é uma coisa que nos faz muito bem, né? O fazer nada nos faz bem. E a gente esquece isso. Que o ser humano ele é um ser biológico. A tecnologia está acelerando muito a nossa vida e a gente está se deixando levar por isso como um tsunami assim, sem prestar muita atenção. Então isso é muito perigoso, né? Você vê hoje pais dão um celular para uma criança de 2, 3 anos só para ter sossego na mesa, né? Para deixar a criança ali. E essa criança, que criatividade que ela vai desenvolver? Como é que o cérebro dela vai se desenvolver? Ela recebendo tudo pronto ali. Ela não vai mais ter que fantasiar, não vai mais ter que pensar, não vai mais ter que raciocinar, nem usar a memória, nem usar a imaginação dela, né? Então nós estamos atrofiando toda uma geração, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A inteligência, a tecnologia pode ser muito benéfica, mas tem que saber usar. Você já usou inteligência artificial, monge? Assim, algumas vezes, tipo o ChatGPT, aquele gratuito. Você bem ensinou ele a básico, meditar, assim. a ficar em silêncio e meditar? Não, isso a gente tem que fazer, você mesmo, não tem jeito, ele não pode meditar pela gente. Mas você percebeu se ele te trouxe algum tipo de benefício ou ele, na sua opinião, foi uma armadilha para tentar roubar um pouquinho mais do seu tempo e da sua atenção nessa relação que você teve? Porque eu vi que você tem uma relação com tecnologia que você mesmo, tendo esse ao controle com um monge, você tem que botar um limite no seu celular. Sim, né? sim. Me alivia muito, porque se nem você consegue controlar, imagina eu. Mas a sua experiência com a IA, ela te leva a crer que ela pode mais ajudar ou mais trazer barulho para o ser humano? Olha, ela pode ajudar, né? Vou confessar aqui, eu tive que um dia dar uma palestra, né, lá em Bragança e não tive tempo de realmente estudar sobre o tema. E aí, no desespero, eu fui ali, né, e dei o assunto, pus os prompts lá e ele me deu lá muito interessante o texto. Eu falei, eu não poderia ter feito melhor, né? E me baseei um pouco nessa palestra ali e falei sobre esse assunto, o pessoal gostou muito e me ajudou bastante, né? Mas ele não pode substituir, por exemplo, você mesmo, o que você mesmo pode produzir, o que você mesmo pode desenvolver por si mesmo. Então, se eu tivesse tempo, eu faria a minha própria palestra,
mesmo que ela não fosse tão boa como na inteligência artificial, mas seria a minha palestra. Seria com as minhas palavras. Lhe trouxe um pouco uma síndrome de impostor, alguma coisa assim? Um Porque pouco, um pouco, verdade. Vou confessar que um pouco eu fiquei, o pessoal veio elogiar, assim, depois Você eu falei tem assim... Bragança, monge GPT. Monge GPT. Ó, a gente vai excluir esse episódio, não vai passar em Bragança, fica tranquilo. Né? Não me comprometo. Jay, você apagou o chat GPT também do celular ou não? Não, eu uso. Você usa? Eu acho fascinante. Eu gosto, como eu trabalho com voz, eu uso muito a parte de voz. E às vezes que eu tô no carro, eu fico batendo os maiores papos sobre tudo, vai longe, né? Porque é baseado em tudo que ele alcança de informação que tá lá. Mas o que eu acho muito engraçado do ChatGPT é como essa tentativa de agradar você, de você se sentir tão especial, que a ideia é genial, que isso vai funcionar muito bem, e você se sente muito importante nesse processo. E o que, na minha experiência pessoal, o que eu mais cresci na vida foi justamente nos momentos opostos, né? Quando eu estava sofrendo, eu precisava de alguém. Então, eu não sei, eu acho que a gente está vivendo num mundo muito diferente do que era 5 anos atrás. Vocês que estão sentados aí, vocês têm que ver como que vai ser o nosso futuro, porque é um novo jogo, né? É um novo jogo. O que eu sinto, o que eu vejo na minha cabeça é que a gente está nesse carro juntos, estamos vendo a estrada, ele está indo para o futuro, mas eu estou muito ligado no retrovisor agora. Eu estou muito ligado nos ensinamentos do Zen budismo. Amanhã eu vou fazer uma palestra vestido de roupa grega e vamos falar sobre ética, sobre virtudes. E eu estou muito ligado em tudo que é filosofia, porque o que a gente tem de maior valor, na minha opinião, é tudo que faz a gente ser humano. E a coisa que eu acho que tem mais valor hoje para os jovens é o que a gente chama de soft skills. É a capacidade de você comunicar bem com os outros, de trazer ideias suas. Porque as tecnologias são fantásticas, mas são de todo mundo. Então, isso não vai ser aquilo que faz você ser diferente. Todo mundo tem ChatGPT. Todo mundo pode falar sobre o que é ser monge. Você não, porque você é monge, você tem essa propriedade. Então, tudo bem, mesmo se ele escreve, você conquistou isso. Você ficou lá 2 anos no Japão e você conquistou isso. Então, você tem poder de fala. Então, acho que o que falta é o poder de fala. A gente tem que fazer o trabalho para chegar naquele lugar que, se mesmo a AI escreve aquilo, eu tenho poder de fala. Então, eu vou falar aquilo, mas é porque eu posso, sabe? Que legal. Galera, alguém tem alguma pergunta? Bora, se arrisque. Não? Vai lá. Boa. Estamos ligados aqui, tá ligado? Confere para mim. Now or never. Vamos fazer aqui na cocriação. Se você conseguir dar não sei se pega aqui. Tá tudo bem? Pega Tá aqui, me tá bom. ouvindo? Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer, monge. Eu sou budista, eu sou de Nichiren Daishonin e faço o meu mantra diário, que é recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Mas você falou um pouco sobre isso, mas minha cabeça é muito barulhenta. Eu realmente me identifiquei você falando sobre essa questão de que eu preciso estar falando, eu sempre preciso estar me comunicando. Mesmo fazendo esse mantra e mesmo tentando, é muito difícil para mim, né? E eu queria uma dica de uma atividade, alguma coisa que realmente com que eu consiga lidar com esse meu barulho interno. O meu silêncio é muito difícil, ele é ensurdecedor. Obrigada. Você fez a mesma pergunta que está na minha cabeça também. Então, no budismo, nós temos várias escolas diferentes, né? O budismo não é muito centralizado como é, por exemplo, no cristianismo. Porque ele é muito democrático, o budismo. Onde ele chegava, ele se misturava um pouco com as crenças locais e cada abade, cada professor tem bastante liberdade de desenvolver sua própria característica e forma de ensinar. Dentro do Zen, a nossa principal prática é o Zazen, a prática de meditação sentada, né? A prática de meditação sentada, onde a gente fica realmente diante de uma parede vazia, apenas se conectando consigo mesmo através da respiração, né? Uma postura correta, uma respiração correta e apenas tentando esvaziar a mente.
Claro que é impossível a gente esvaziar completamente a mente, porque toda hora ficam pensamentos chegando, né, penetrando nossa mente, aquela inquietação interior. Então, um dos recursos que existe é de contar as inspirações e as expirações. Então, a gente vai inspirando e expirando, vai contando de 1 a 10, até que você consiga fazer várias sequências de forma ininterrupta, tá? Pelo menos umas 3, 4 sequências, sem Posso se fazer uma perder. proposta? Desculpa lhe Oi? interromper, monge. Pois não. Que tal a gente fazer pela primeira vez num podcast uma prática para a gente exercitar isso? Vocês topam? Todo mundo topa? Pode ser luz acesa, não tem problema? Se der para baixar um pouquinho... Vamos baixar um pouquinho a luz. Inclusive, você que vai ouvir aí, você vai fazer isso também. Vamos ver se a gente consegue fazer o algoritmo ajudar as pessoas a ficarem mais zen. Pronto, azar o seu aí, velho. Vocês se viram aí na... Quanto tempo a gente vai fazer? A gente pode fazer por 3 minutos, 5 minutos. Eu acho que uns 5 minutos, eu acho que aí a gente encerra o episódio, mas acho que vai ser legal a gente encerrar. Obrigado pela tua pergunta, provocou isso, mas acho que a gente está precisando. A gente que está o dia inteiro fazendo podcast, entrevista, a gente também está precisando aquietar, então. Falamos bastante sobre silêncio, então vamos fazer silêncio, né? O melhor jeito de experimentar alguma coisa é mergulhar nela. Então, primeiro a gente tem que alinhar bem a postura, né? Tem que estar com a postura correta, afastar um pouco as costas, manter as costas eretas, né? A barriga tem que estar bem livre para a gente inspirar e expirar profundamente. Inspiramos pelas narinas. Respiramos, a respiração deve ser lenta e profunda. Os olhos ficam semiabertos, baixos. E aí contamos mentalmente as inspirações e as expirações. As mãos sobre o nosso colo. E aí vamos contando. Na inspiração, conta 1. Na expiração, conta 2. Novamente inspiramos, contamos 3. Expiramos, contamos 4. Vamos continuar a respiração e a contagem até 10. E aí voltamos. Se pensamentos estiverem nos perturbando, se aparecer algum sentimento, alguma ideia, alguma memória, traga a consciência e deixa ela partir novamente. E retorne ao exercício. Vamos começar então, ficar em silêncio.
Muito bom. Podemos abrindo os olhos, movimentando nosso corpo. Podemos fazer um pouco de silêncio. Essa última pergunta, eu tive uma dificuldade enorme de conseguir silenciar o interior com tanto não silêncio exterior. É possível? Eu fiquei até com medo, eu falei, será que ele esqueceu da gente? Vai ficar umas 2 horas que entrou em aula? Eu tô aqui, passou um monte de coisa na minha cabeça, eu fiquei pensando, barulho, eu ouvi todo já vou chegar dando opinião lá fora. É possível só com prática? Quantos anos? Eu preciso virar monge ou é possível? Você viu até o padre deu uma forcinha ali, tocando o Você sino, viu? né? No início dos A azeites. gente combinou. Quero avisar que era 8 horas. É possível silenciar o interior com tanto barulho no exterior ou é possível, ou a gente precisa silenciar o exterior primeiro para silenciar o interior? É uma pergunta interessante, né? Que inclusive a ciência já respondeu essa questão. Na década de 70 se fez muitas pesquisas, né? Nas universidades americanas, norte-americanas, no MIT principalmente, para ver o que acontecia no cérebro das pessoas quando elas meditavam. Por ressonância magnética. Isso, com vários eletrodos na cabeça e tal. E aí eles percebiam que, por exemplo, uma pessoa que não tinha muita prática com meditação, quando ela estava meditando, ela escutava um barulhinho, a reação era muito forte, né? Ela se irritava com aquilo, dava uns picos assim e ficava perturbado, né? As ondas cerebrais apontavam isso, tá? Enquanto que uma pessoa, um monge, por exemplo, que eles também estudaram monges que já tinham muitos anos de prática de meditação, eles percebiam também, eles registravam os barulhos, por exemplo, um relógio fazendo tic-tac, por exemplo, eles também percebiam, mas não reagia. Então, com a prática da meditação, você se torna menos reativo. Então, no começo, quando você está começando a fazer a meditação, tudo vai te perturbar. Você vai falar que é um inferno, que é difícil, que você não vai aguentar. Mas à medida que você vai persistindo, vai continuando a prática e vai aumentando esse tempo de meditação, você vai fazer 50 minutos e vai achar que é pouco, né? Porque dá tanta paz, tanta tranquilidade e se torna uma coisa prazerosa que você não quer parar mais de meditar, né? Então, a meditação ela tem essa propriedade. Ela muda o nosso cérebro. Ela vai alterando a forma como o nosso cérebro funciona. Ele se torna menos reativo e se torna mais compassivo e também mais tranquilo, né? Ele é capaz de absorver mais coisas que vêm de fora. Uma pessoa que medita, por exemplo, ela podia meditar na Praça da Sé, no meio daquela bagunça toda e ficar em paz ali meditando no meio daquelas pessoas passando, aqueles barulhos todos, sem se perturbar. Que interessante. Monge, muito obrigado, Mongejo. Muito obrigado, Jay, por ter vindo e por ter feito. Obrigado por abrir o você. espaço nesse festival para um assunto que é meio contra a corrente, né? Mas foi muito gostoso. Obrigado. Que legal. E se você que escutou esse podcast gostou, achou que serviu para alguém antes de você ficar em silêncio, recomenda para alguém que precisa ouvi-lo. Segue o Trends News nas redes sociais e toda sexta-feira ao vivo das 8 às 9 da manhã, direto aqui do Hacktown, na casa da vovó, para você. Trends News direto do Hacktown 2025. Valeu. Obrigado.